Democracia invertida satânica. O que é uma democracia invertida satânica? No Exército Brasileiro, temos os coronéis no sentido real do título, os quais existem para cuidar do bem-estar do povo brasileiro. Esses coronéis não devem ser comparados aos ditadores, fazendeiros e outros, fazendo de seus funcionários objetos de manobras para cumprir seus caprichos autoritários. Por causa dos seus abusos de poder, são chamados também de coronéis. Diante disso, vejo a necessidade de o Exército Brasileiro exigir que esse título nobre seja limitado aos seus coronéis, para não serem confundidos com os falsos coronéis. Os falsos coronéis na política brasileira. Hoje, os falsos coronéis estão presentes em todos os setores da política brasileira, especialmente no poder judiciário. A maior parte dos ministros do STF vem agindo, entre aspas, como coronéis impostores na política brasileira. Com quase 77 anos de idade, acompanhando todos os movimentos políticos até hoje, temos visto e ouvido coronéis ameaçando seus empregados, caso não votem nos seus candidatos preferidos e comprometidos com corrupção, fazendo-os vítimas de punições severas. Em quais setores da sociedade esse espírito contraditório vem agindo com imposições e ameaças, auto-intitulando-se de democratas e com comportamento invertendo o sentido da palavra democracia, cuja finalidade é camuflar seus crimes. Assim sendo, líderes políticos mal intencionados e ditadores aliam-se a facções criminosas para que eleitores sejam ameaçados para votarem neles a qualquer custo. Hoje não é difícil ouvir informações sigilosas de vítimas que não votam mais em partidos e candidatos ligados a organizações criminosas, mas têm que fingir que ainda estão com eles para não sofrerem duras penas. Não é por acaso que os adversários corruptos daqueles que estão lutando no combate à corrupção vomitam com a certeza de que hão de ganhar as eleições, pois, como diz um deles, eleições não se ganha, se toma, obrigando eleitores a votos antidemocráticos. Por isso, muitos, para não sofrerem genocídios, acabam votando obrigatoriamente, sem querer, em verdadeiros monstros, apelidados de democratas. Por isso, nenhum eleitor é obrigado a revelar para ninguém sobre os candidatos que recebem seu voto. Por causa das ameaças, vejo a necessidade de o Exército Brasileiro colocar-se à disposição das vítimas para defendê-las dos verdadeiros monstros apelidados de democratas. Vejo que o plano para o desarmamento dos cidadãos de bem foi para que as facções criminosas sejam bem armadas para obrigar eleitores a votarem contra o próprio desejo com ameaças variadas. É assim que determinados líderes políticos com fichas sujas se elegem. Diante dessas e outras afirmações ou informações, além dos golpes eleitoreiros ameaçadores, existem também autoridades fraudadoras para que seus candidatos sejam eleitos a qualquer custo. Tudo isso e muito mais me fez lembrar da necessidade de colocar em prática a letra do nosso hino
nacional. Entre outros, diz-nos assim: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Todos nós, brasileiros de verdade, precisamos olhar para o modelo Jesus Cristo, o qual, durante o seu ministério terreno, bateu de frente com toda a corrupção de seu povo, sofreu as piores perseguições, não se acovardou em nada, pagando o alto preço da sua integridade a Deus, o Pai Celeste, morrendo na cruz e decretando sua vitória sobre a corrupção de Satanás no mundo com a ressurreição e recebendo do Pai Celeste todo o poder no céu e na terra. Jamais devemos nos acovardar diante das ameaças, sejam elas quais forem, e bater de frente contra os monstros apelidados de democratas ligados a organizações criminosas, tentando conseguir com ameaças suas eleições com fraudes e todos os jogos sujos que lhes forem possíveis. Assim como Jesus Cristo não se acovardou ante as ameaças, entregando-se na cruz e conquistando o poder sobre Satanás e todo o seu império. Termino estas informações sucintas e desafio com a leitura de Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos depravados sexuais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículos 7 e 8.